Nesse vídeo a gente vai ver um exemplo de treinamento de CNN, vai ser uma CNN treinada no browser, vocês podem inclusive simular ela aí no computador de vocês, né? Vamos dar uma olhada aqui nas principais características associadas a esse modelo e como pode ser visualizado o seu resultado. Nesse exemplo, a gente tem uma arquitetura do tipo CNN sendo treinada diretamente no browser. Então, vocês podem fazer esse treinamento também na máquina de vocês para tentar analisar esse experimento. Ela está sendo treinada numa base de dados chamada CIFAR-10. A gente já abordou essa base de dados em exemplos prévios associados às técnicas de Machine Learning, né? A partir disso, vocês podem analisar algumas características desse treinamento. Então, a gente tem aqui a função de perda associada a esse modelo, né? Então, você pode ver aqui o desempenho da função de perda, que está sendo realizado durante o treinamento, né? O tempo da fase forward, o tempo da fase backward, né? A loja de classificação associada ao modelo, o tipo de regularização que a gente está usando é um tipo L2, né? A acurácia no treinamento, veja que a acurácia está subindo na medida que o nosso treinamento está avançando, em validação, então perceba que a gente tem aqui uma acurácia um pouquinho maior em treinamento do que em validação, e veja que a gente tem uma variação desse treinamento, porque a gente está treinando em mini-batch, então dependendo do mini-batch escolhido eu posso ter um desempenho melhor ou pior em relação a esse mini-batch, mas o que a gente analisa é o comportamento médio e a quantidade de exemplos vistos desde o início do treinamento, e também alguns hiperparâmetros, que a gente já comentou todos eles nos vídeos anteriores, que vocês podem alterar e verificar o comportamento deles nesse processo de treinamento dessa CNN, né? Então, a CNN está sendo treinada com o algoritmo de gradiente descendente com momento, né? Gradiente descendente estocástico com momento, usando a taxa de aprendizagem de 0,01, um momento de 0,9, o batch size é de 4 exemplos, né? E a importância que a gente está dando, né? O fator que a gente está dando para a regularização L2 é bem baixinho, né? 0,0001. E a partir disso, a gente consegue também mexer na arquitetura. Então vamos dar uma analisada na arquitetura desse modelo aqui. Veja que vocês podem aqui editar, adicionar ou remover camadas dessa arquitetura aqui de CNN que está sendo construída. Quais são as características dessa arquitetura? Então eu tenho lá um módulo de entrada, que recebe como entrada uma imagem de dimensões 32 por 32, e tenho 3 canais de representação, então é uma imagem colorida em 3 canais RGB. Tem uma primeira camada convolucional aqui, que recebe as entradas e constrói a partir desses 3 canais de representação inicial da imagem RGB, 16 filtros, que são 16 mapas de representação, né? 16 filtros de representação que representam esse mapa aqui de características, que passa de 3 para 16, né? Usando stride 1 e padding 2, e uma função de ativação do tipo ReLU. Depois, essas informações passam por uma camada de pooling, que vai reduzir a dimensionalidade, a espacialidade, né? Na verdade, desses dados, usando o stride 2, passa novamente por uma função, por uma camada de convolução, onde eu passo de 16 para 20 filtros, né? Usando o padding 2 também, e a função de ativação do tipo ReLU, mais uma redução de espacialidade, com stride 2, e uma nova camada de convolução aqui, que mantém 20 filtros, também com a função ReLU, e uma última camada de pooling, reduzindo a espacialidade aqui dos dados, que corresponde aqui à última camada de representação de características, né, da camada de mapeamento das características da entrada, que depois são associadas às 10 classes de saída por uma função softmax, uma camada totalmente conectada aqui no final, para representar as 10 classes associadas aos objetos lá da base CIFAR, que são 10 classes também. E a partir disso vocês conseguem, e essa é a parte legal desse exemplo, analisar tanto as entradas como cada uma das camadas associadas a esse modelo. Eu tenho lá minha entrada, 32 por 32 por 3 aqui, a imagem colorida, né? E aí a partir disso vocês podem visualizar qual é o efeito que essa entrada tem a partir de cada um dos filtros que está sendo aplicados a ela. Então aqui seria uma visualização, e lembro que a gente viu isso em um vídeo de teoria, quando a gente está falando de otimização, a visualização dos pesos associados a essas entradas. Então, essas aqui são as informações que são abstraídas por cada um desses filtros, e a combinação desses filtros oferecem lá
a camada de representação de características, né, que passa de 3 para 16 filtros. E a partir disso, os gradientes que são ativados no ajuste desses pesos, na parte de backward, vocês conseguem ver inclusive os pesos dos gradientes. A ativação associada à ReLU em cada uma dessas imagens. Deixa eu parar aqui o treinamento para a gente analisar sempre uma mesma imagem. Então, eu vou dar um stop aqui. Então, veja aqui que eu tenho aqui como uma imagem de entrada, essa mesma imagem de entrada. Essas são os canais de ativação associados a essa entrada, e veja que em alguns canais a gente não tem representação nenhuma. Isso é uma característica que pode ocorrer, eu não ter representações relevantes da informação em alguns canais, eles não estão representando. Inclusive, alguns autores pegam e analisam depois do treinamento quais são os canais que não estão sendo utilizados para ou removê-los, ou eventualmente armazenar outras informações de uma outra classe, por exemplo, associada a esses canais. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos. As ativações associadas a esses gradientes aqui. Depois a gente tem uma camada de pooling. Como a gente estava usando lá o Stride 2, a gente tem uma redução de espacialidade pela metade. Então a gente tinha uma imagem de 32 por 32. Né? O que ela tem agora? Uma espacialidade de 16 por 16, mantendo a quantidade de filtros. Lembrando que a camada de pooling não mexe na profundidade dos filtros, só mexe na dimensão. Então eu estou dividindo aqui por 2, basicamente o tamanho. Então as informações, vejo que estão ainda representadas, as mesmas informações, mas eu tenho agora uma espacialidade menor. Então eu obriguei aqui o meu modelo a escolher quais são as mais relevantes, porque eu estou jogando metade das informações fora. E aí a partir disso eu tenho uma nova convolução para atuar em cima desses filtros anteriores, e novamente ele vai escolher quais são as características mais relevantes desses filtros, e a partir disso eu tenho lá as várias ativações de gradiente dos pesos, uma nova função de ativação, do tipo ReLU também, então vai ter lá um máximo entre 0 e o valor da ativação, então toda a parte do quadrante negativo vai ser perdido, né? Então você vai ter vários valores aqui que estão sem representação. A partir disso eu tenho uma nova camada de pooling que está reduzindo ainda mais a espacialidade, então 16 por 16 ficou com 8 por 8, então eu estou diminuindo, eu aumento profundidade e diminuo espacialidade. Então eu obrigo com que o modelo represente a mesma informação com menos pesos. Então ele vai priorizar os pesos que são mais relevantes em relação à nossa função de perda. Então ele vai priorizar os pesos que representam ou conseguem oferecer separabilidade ao nosso problema. A partir disso, a gente tem uma nova camada de convolucional associada a uma nova função de ativação ReLU e uma última perda de espacialidade com uma nova camada de pooling que diminui aqui para 4x4 as dimensões de representação. Então a gente partiu de uma imagem que tinha 32 por 32 de dimensão, largura e altura, com 3 canais de representação, e agora a gente tem uma imagem de 4x4, largura, altura, com 20 canais de representação. Então a gente reduziu bastante a representação do modelo, mas espera que as informações relevantes tenham sido preservadas para o mapeamento desses dados. Depois disso a gente tem uma camada totalmente conectada para alterar essa espacialidade aqui de 4x4 por 20 para uma camada flat aqui com 10 saídas. A partir disso a gente aplica uma função do tipo softmax para gerar uma saída probabilística a esses dados, e aqui a gente tem os exemplos de teste que estão sendo classificados. Então perceba aqui que a representação na medida que eu tenho aqui essas 3 barrinhas, ele está mostrando as 3 maiores ativações do modelo, dessa última camada softmax, onde o tamanho da barra representa o valor dessa ativação, que vai ser soma 1, né, considerando as 10 saídas. Quanto maior a probabilidade desse modelo estar certo ou estar seguro em relação à sua classificação. E as cores representam se ele acertou ou não a classificação, né? Então aqui normalmente quando está em verde ele acertou e os vermelhinhos, né, ele não acertou. Então o ideal é que o verde esteja na primeira posição, então quer dizer que o modelo acertou. Quando ele está aqui em outra posição, como nesse exemplo aqui do pássaro, veja que ele foi a terceira opção de resposta, associar a essa imagem como sendo um pássaro, né? A primeira foi associada a ser um sapo, por exemplo. Então,
esse é um treinamento que vocês podem analisar, e aí o que vocês podem fazer é tentar alterar aqui as características do modelo, tem uma quantidade de camadas. Se eu clicar aqui, eu vou carregar uma arquitetura previamente treinada com mais ou menos 80% de acurácia. Vocês vão perceber, na medida que a gente for lá no erro do modelo, né, analisar as saídas, que o desempenho dele vai subir. Então, eventuais erros que estavam acontecendo no treinamento que eu estava fazendo, possivelmente já não vão mais acontecer quando eu começar a testar esses novos exemplos. Deixa eu só dar um resume aqui, que eu tinha parado a rede. Agora eu vou carregar ela. E se a gente for para a saída, vai perceber que os novos exemplos aqui que estão sendo classificados vão ter resultados muito melhores do que os exemplos anteriores, porque eu tenho uma rede que já está previamente treinada. Então, o que vocês podem fazer aqui é vir nesse modelo aqui, adicionar uma nova camada, reduzir uma nova camada, alterar a espacialidade desse modelo e verificar qual é o desempenho tanto nas camadas intermediárias, utilizando essa visualização oferecida, como também no desempenho do modelo em relação ao erro associado ao teste. Nessa aula, abordamos vários aspectos associados ao treinamento de arquiteturas do tipo CNN, abordamos vários pontos relacionados à escolha dos hiperparâmetros e à análise das curvas de erro associadas ao treinamento desses modelos, e dúvidas podem ser dirimidas no nosso site.